uma doença silenciosa, recorrente e que requer muita atenção. Assim é o acidente vascular cerebral, o AVC ou popular derrame. Segundo dados da Organização Mundial de Saúde, 1 em cada 6 pessoas terá um AVC ao longo da vida. Um AVC, ele pode ser de 2 tipos, né? Ele tem o AVC isquêmico e o AVC hemorrágico. O AVC isquêmico é quando acontece uma obstrução de uma artéria da cabeça e isso impede o fluxo sanguíneo de chegar numa região do cérebro. Já o AVC hemorrágico é quando acontece a ruptura de uma artéria e aí tem o extravasamento de sangue no cérebro. Márcia é chefe da equipe de neurologia do Hospital de Base de Bauru, que recebe pacientes de toda a região. Ela destaca que a prevenção pode evitar 90% dos casos de AVC. Os fatores de risco para AVC eles são bem conhecidos. Então, a idade, né? A idade mais que 65 anos é um fator, o sexo masculino também é um fator. Doenças que comumente acontecem, né? Hipertensão, diabetes, dislipidemia, uso de cigarro, né? O tabaco, o etilismo também é um fator de risco, o sobrepeso, o sedentarismo, né? A falta de atividade física, doenças prévias de coração, como arritmias, todos esses são fatores de risco para AVC. E justamente para dar a devida atenção ao tema, celebra-se em 29 de outubro o Dia Mundial do AVC. A data é marcada por campanhas e ações integradas. Então a gente tem a Organização Mundial, né, de Saúde, que todo ano desenvolve, né, um projeto aí de campanha para a gente orientar a população e os profissionais de saúde. Esse ano o tema da campanha é Reerguendo-se após um AVC. Então foca na reabilitação e mostrar isso, né? Muitas vezes a gente tem, né, os próprios profissionais de saúde às vezes têm um preconceito de olhar um paciente com AVC e pensar, ele vai ficar sequelado, né? A gente não gosta dessa palavra, a gente não gosta de falar sequelado. É um paciente que tem um déficit e se ele tiver acesso à reabilitação, ele vai se reabilitar, é aquilo. Às vezes ele pode não voltar a ser 100% ao que era, né? Não ficar sem nenhum déficit, mas a reabilitação vai conseguir garantir uma readaptação a ele. E já que o tema da campanha deste ano é Reerguendo-se após um AVC, nossa equipe foi conhecer de perto um projeto pioneiro da FOB da USP, que tem ajudado os pacientes a se recuperar de uma das sequelas mais comuns dos AVCs, a afasia. A afasia, ela é uma alteração na comunicação que pode comprometer tanto a expressão, a fala, quanto a compreensão, e ela é causada por uma alteração neurológica, por um dano cerebral. O que nós temos de mais comum é o acidente vascular cerebral, que hoje é considerado a segunda causa de morte no mundo, né? E após o AVC, o paciente fica com uma sequela de comunicação, que é a afasia. Para tentar reverter de forma mais eficiente essas sequelas na fala, surgiu a Casa da Afasia da FOB da USP. É um projeto, né, de pesquisa que nós estamos na fase final, né, de implantação do projeto, e nasceu de uma parceria que nós fizemos com a Universidade Central da Flórida e conhecemos lá a Casa da Afasia, que era coordenada pela Dr. Janet Whiteside, e o maior objetivo é trabalhar com o paciente afásico num contexto muito próximo do contexto que ele vive em casa. E além de tudo, a casa ela tem um acolhimento do paciente. Então a gente tem um acolhimento para ele se sentir realmente em casa, criar um vínculo, e para o processo terapêutico fonoaudiológico é muito importante porque o nosso foco de terapia muda. Eu não trabalho mais com figuras, mas sim com um objeto concreto. Vários cômodos de uma residência comum foram recriados dentro de contêineres no campus da USP de Bauru. Neles, os pacientes acometidos por AVCs recebem terapia fonoaudiológica intensiva. Aqui nós temos uma sala, né, que é a sala simulando a sala da casa. Então nós temos o sofá, né, uma televisão, um rack para colocar a televisão. Quando nós trabalhamos aqui, nós às vezes usamos a televisão. E as atividades, professora, só para eu entender, então as atividades são basicamente o que ele faz na casa dele? Pede o controle remoto, pede alguma coisa, então é basicamente essa a ideia mesmo? É essa a ideia, e todo o tempo utilizando a comunicação, utilizando a linguagem, né? Então ele vai pegar o controle, ele tem uma dificuldade de nomear, de dizer o que é, né? Então ele às vezes tem uma dificuldade de nomear a televisão, né? Ou frases, se ele não consegue porque ele tem uma alteração motora, ele vai pedir para alguém da família, ligue a televisão.
Então, tudo isso a gente trabalha aqui no contexto, né, da sala, por exemplo, e muitas vezes junto com o familiar, para treinar situações de dificuldade em casa, né? Então, a gente fala que é uma comunicação funcional. O nosso maior objetivo no começo é já restabelecer uma comunicação com a família que foi interrompida de uma maneira brusca. Eucias, de 56 anos, foi um dos 16 pacientes atendidos pelo projeto. Mesmo sem nunca ter tido problemas de saúde, ele teve um AVC em 2017. Ele estava trabalhando, né? Chegou à tarde passando mal e a gente levou ele, mas mesmo medicado deu o AVC. Fez 1 ano em abril, dia 13 de abril fez 1 ano. E já tinha algum histórico de pressão alta, alguma coisa? Foi uma surpresa pra vocês? Não, foi uma surpresa, foi um choque muito grande. Porque ele não tinha pressão alta, não tinha problema de saúde. Bem silencioso mesmo. Foi. E, dona Lourdes, como que foi depois do AVC? Quais foram as sequelas dele? Como que foi? Então, a sequela dele, ele não mexia, né, o lado direito. A perna ele já consegue mexer, com dificuldade, mas consegue o lado direito. E o braço ainda não. O braço ele não mexe ainda não. E em relação à fala, como que ficou logo depois do AVC? Então, a fala, ele não soltava som nenhum da fala. Aí depois que começou aqui a Casa Fazia, que ele começou a desenvolver. E como que então a senhora avalia o projeto aqui? O que a senhora vem notando nesse quase 1 ano que ele vem passando aqui pela Casa da Fazia, né? O que a senhora vem notando de evolução nele? Ah, nossa, aqui é uma bênção de Deus esse lugar aqui. Ele melhorou bastante. Nossa, tem que só agradecer. A afasia é a dificuldade da linguagem, a dificuldade de comunicação. E isso impacta muito, né? Muito importante, é um impacto muito importante na vida do paciente. E a gente sempre sabe isso, a reabilitação neurológica. Quanto antes ela começar, melhores resultados vai ter. Então a Casa da Fazia, com certeza, né, veio ajudar muito, centralizando o cuidado desses pacientes. E fazendo uma reabilitação intensiva, né, que também é um modelo muito bom. O resultado foi muito satisfatório. A gente teve, e todos os pacientes que nós atendemos, nós tivemos uma evolução, né, em relação à sua comunicação, uma evolução bastante satisfatória, e a gente fez a ressonância magnética funcional na Unesp de Botucatu com parceria no projeto de pesquisa. Fizemos a ressonância antes e após a terapia. Certo. E foi observado que esse cérebro teve mudanças, que houve, né, através da neuroplasticidade cerebral, mudanças nesses cérebros após a terapia intensiva. E é assim, por meio de campanhas, prevenção e ciência, que se obtém melhorias significativas na saúde da população. O tema da campanha do AVC esse ano é Reerguendo-se após um AVC. Qual que é a importância de projetos assim para se reerguer após um AVC, professora? São as evidências científicas. A gente precisa ter uma evidência de o que nós fazemos nesse processo de reabilitação, ele precisa ser comprovado na pesquisa. Esse é o papel da universidade. O objetivo, então, é, através das pesquisas, nós provarmos quais são as metodologias eficazes para depois abrir para a comunidade. Então o projeto está nessa fase final de pesquisa. Tem planos para abrir para a comunidade no futuro próximo aí, professor? Sim, temos sim. A proposta é que agora essa forma de trabalhar, né, que é através da Casa da Afasia, vá para a graduação para os alunos do 4º ano do curso de fonoaudiologia como uma disciplina para a gente formar profissionais que tenham essa competência e para levar esse conhecimento para outros locais.